2001 foi os momentos que eu vivenciei uma das melhores fases da minha vida, do meu ministério. Por isso eu queria dizer algo para você, que ninguém cai de paraquedas, ninguém vem do acaso, tudo Deus tem um propósito. No ano de 2001, eu auxiliava um pastor lá no Jardim João 23, pastor Mário, numa grande igreja, Igreja da Graça. E o meu pastor chegou em mim e falou para mim assim: Helenildo, tá firme? Eu falei: sim, senhor, pastor. Tem fé? Eu falei: sim, senhor, pastor. Se prepara que você vai assumir a sua primeira igreja. Eita, na hora que ele falou da primeira igreja, eu já fiquei imaginando uma igreja igual essa aqui, ó, lotada. Já fiquei imaginando o pastor, você, olha só que tem um porém, pastor. Me chamava de ministro, tem um porém. Você vai assumir lá, já passou 3 pessoas lá, ou 2, não me lembro, não deu certo, se você não der fruto, eu vou te cortar. Falei: pastor, deixa comigo, eu vou lá pastorear aquela multidão lá, deixa comigo. O pastor olhou no relógio, era 11 horas da manhã, falou para mim: só que tem um porém, lá tem costume de ter culto 2 horas da tarde, e culto às 19h30. Aí de repente, amado, no meu coração, Deus me abriu uma grande, quando o pastor falou: você tem que estar lá 2 horas da tarde, eu saí correndo, fui lá, tomei aquele banho rápido, entrei dentro do quarto, me arrumei, passei gel no cabelo, gel na sobrancelha, passei perfume, peguei uma pastinha daquela igual do Testemunha de Jeová, coloquei do lado e saí assim, ó. Agora sou o quê? Só faltava o agora. E saí com aquela pastinha assim, ó, todo Jardim Jaqueline. Quem conhece o Jaqueline? Dentro da favela, Rua Ferdinand Brocoff, se eu não me engano, número 20 ou número 89. O pastor falou: corre que tem culto 2 horas da tarde. Eu saí correndo. Quando eu cheguei, pastor Kleber, missionário João, naquele bairro do Jardim Jaqueline, eu vi vários salões enormes. Eu cheguei em um, Assembleia, não é aqui. Fui em outro, Universal. Fui em outro, igreja tal. Fui em outro, igreja tal. Eu falei: eu acho que o pastor me mandou para o endereço errado. Aí fui olhando. De repente, amado, eu passei perto de uma portinha bem pequenininha. Eu falei: tá amarrado, não pode ser aqui, não pode ser aqui, não pode. Aí eu cacei, fui para um lado, fui para o outro, corri para lá, corri para cá. Falei: meu Deus do céu, não pode ser aqui. 2 portinhas apertadinhas. Aí na hora eu falei comigo assim: já sei, as portas são apertadinhas, porém o salão deve ser muito comprido. Amado, eu confesso para vocês que na hora que eu coloquei a chave no cadeado, eu já estava até orando: meu Deus, que eu não vinha conseguir nem enxergar o altar de tão profundo que esteja. Comecei a destravar o cadeado. Quando eu abri a porta, eu dei de cara já com o púlpito. O púlpito estava como daqui no ministro João de mim. Eu falei: será que aquilo ali é uma cortina ou é uma parede? Meu Deus, não pode ser. 25 cadeiras. Quantas cadeiras? 25 cadeiras. Aí de repente eu fui olhar o banheiro do lado do altar. Aí eu falei: ah, mas se é a porta que Deus me abriu, glória a Deus, vamos tocar o barco. Se Deus abriu a porta, vamos que vamos. Aí, amados, vai vendo. Quem aqui é pastor sabe como é a alegria de você pregar a primeira. Aí de repente, pastor, fui lá, já tinha preparado uma palavra, orei um bocado, busquei a Deus, me santifiquei, preparei uma bela palavra. Quando eu olho no relógio, vai dar 1 hora da tarde, eu limpei a igreja, limpei as cadeiras, liguei uma caixa de som, a caixa de som era uma prova, toda hora que eu falava glória a Deus, saía aleluia na caixa, era uma provação aquela caixa. Aí quando eu peguei aquela caixa de som, organizei tudo, preparei a minha palavra. Quando eu olho no relógio, ó, 1h30 da tarde, que hora? De repente assim, eu olho 1h30 da tarde, eu falei: o povo vai começar o quê? Aí estou lá olhando, orando, meu Deus, traga uma multidão, 25 cadeiras, isso aqui vai lotar. De repente, 15 para as 2, ninguém. 10 para as 2, quantas pessoas? 5 para as 2. Aí eu falei: o povo costuma chegar o quê? Apesar que ninguém chega atrasado do emprego, né? Pontualidade é uma qualidade de toda pessoa disciplinada.
Quando você vê alguém que ele não é pontual com o horário, é sinal de indisciplina também em outras áreas. Ninguém chega atrasado no emprego, mas vamos deixar a vida do outro para lá. 2h da tarde, amado, não tinha ninguém. Eu falei, eu acho que lá para as 2h10, 2h15 o povo começa a chegar. 2h10, ninguém. 2h15, ninguém. 2h20, ninguém. O fogo começou a apagar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, gente, onde o pastor me colocou? Ele falou que tinha uma multidão aqui, só que eu não sabia que era para me ganhar. Aí de repente, assim, amado, 2h30 da tarde, não apareceu ninguém. Quando eu estou andando dentro do salão, meio que desnorteado, escute, eu olho, debaixo da escada, tinha uma porção de vassoura, rodo, balde, pano de chão, desinfetante. Até parecia que a igreja era assim. Tinha mais vassoura do que povo. Aí eu olhei assim e falei, eu sou meio doido. Eu vou fazer culto aqui hoje. Ah, vou. Aí eu me conheço. Amado, eu fui debaixo daquela escada, peguei todas as vassouras, todos os rodos, todas as garrafas, e comecei a colocar uma vassoura, uma garrafa em cada cadeira. Aí quando eu enchi de rodo, vassoura, pano de chão nas cadeiras, eu peguei o microfone, coloquei um fundo de oração e falei para as vassouras, vamos ficar de pé, vamos começar a nossa reunião. Graças a Deus que elas não ficaram de pé, senão eu tinha saído correndo. Amados, quando eu peguei o microfone, eu comecei a orar com as vassouras. Eu comecei a ministrar, adorar a Deus com a vassoura. Sentava na bateria, tocava um pouquinho, não sei tocar nada. Ia para o microfone, orava, clamava. Fiz libertação em uma por uma. Pedi até oferta. E vassoura miserável, não deram 1 centavo. Mas pedi até oferta. Depois do final eu fiz um apelo, nenhuma delas quis se converter. Só que uma coisa me chamou a atenção. Enquanto eu estava lá pregando para as vassouras, me passa uma velhinha, toda amarradinha de arame. Aquelas velhinhas que já cruzaram o cabo da Boa Esperança, cruzando o cabo das tormentas. E a velhinha passa assim. Aí quando a velhinha vai passando, ela vê a igreja, chamou a atenção. Quando ela ora, olha para dentro da igreja e vê eu falando com as vassouras, ela fez assim, ó. Eu acho que a velhinha falou, esse menino está mais caduco do que eu. Amado, eu fiz o meu primeiro culto só com as vassouras. Terminou o culto, eu não sei qual era o interesse do pregador, me ligou. E aí, irmão, como é que foi o culto hoje? Eu falei, veio 25. 25! Eu falei, 25. Só que não deram nenhuma oferta, ninguém quis se converter, não peguei interesse de ninguém, mas veio 25. E ele ficou pensando, será que o Elenildo está contando a verdade ou ele está doido? E amado, quando foi à noite, meu primeiro culto, tinha obreiros, tinha 6 obreiros na época, 6 obreiros parecia estátua, não fazia nada. Fiz o culto com os obreiros, e assim eu fui levando a minha vida. Durante o dia eu pregava a praça, e à noite eu pregava para 1, 2, 3, 5 pessoas. Vai vendo, um dia, amado, eu estava ali orando no culto de sexta-feira, as vassouras já ficavam até nas cadeiras, nem tirava mais. Estou ali pregando para as vassouras nas cadeiras, e tinha dia que eu fazia isso aqui, eu virava para o canto, para a parede, eu não queria nem olhar para o salão, porque o meu coração doía. E eu falava, meu Deus, aonde o pastor me colocou? E ali eu estou orando, de repente, quando eu viro, tinha 2 senhorinhas na frente do altar, com a mão no coração orando. Eu desci do altar, fui lá em 2 vassouras e falei, sai daqui, miserável. Pá, pá, joguei 2 vassouras para lá e coloquei elas nas 2 cadeiras. E continuei orando. No outro culto, tá as 2 senhorinhas de novo no culto orando, eu chamei elas do altar, comecei a orar com elas. De repente eu falei, Deus, obrigado por essa multidão que está aqui. As 2 abriu o olho. Elas não enxergavam, mas eu estava enxergando. Só que tinha um porém, meu amado. Eu não fiquei aqui, meu Deus, manda povo, Senhor,
Manda povo, eu estou descansando em ti, papai. Não, eu invadi aquela favela noite e dia. Eu invadi aqueles bairros. Eu subi monte desse monte, fui evangelizar. O meu pastor chegou em mim e falou: e aí, ministro, como é que está a igreja? Eu falei: está uma bênção. Eu tenho uma coisa para te contar. Eu tinha uns 30 dias na igreja. Daqui 30 ou 60 dias eu vou lá fazer um culto especial. Eu falei: Deus do céu. Que hora? 2 horas da tarde. Ele falou para mim: posso ir? Eu falei: pode ir, pastor. 2 meses, amado, se não me falha a memória, beirando 3 meses, no Jardim Jaqueline. Quando o meu pastor foi pregar pela primeira vez lá, eu tinha mais de 60 pessoas dentro daquele cubículo, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. 90 dias ou 100 dias, eu precisei mudar de salão. Enquanto eu fiquei no Jardim Jaqueline, eu mudei de salão 3 vezes. Saí do Jaqueline, fui para o Celeste, do Celeste fui para o Dracena, e a igreja me colocou para Vargem Grande Paulista. Me colocou aqui em Vargem Grande Paulista. Meu primeiro culto, amado, foi só com umas 10, 13 pessoas à noite. Tem alguns irmãos aqui que é da época, muitos anos atrás. O Ivo foi a primeira pessoa que eu conheci. E começamos de novo, ó, quebrar pedra, perseverar, persistir. E tem pessoas que elas perguntam assim: o que o pastor Helenildo tem de especial? Você vem aqui na igreja, você vai dar risada. Você vem aqui na igreja, eu pulo, eu danço. Mas quando eu subo esse altar, eu subo na qualidade de profeta. Você vê esse menino aqui pulando, dançando, mas esse menino é um menino que tem uma vida com Deus. É uma pessoa que tem uma influência com Deus. E não basta apenas você ter uma vida com Deus. Eu fui com meus livros, eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar, eu fui conhecer outras línguas, eu corri atrás, eu fui pagando preço. E dia após dia, Deus começou a me honrar, começou a me abençoar. Mas eu venci? Não, pastor, o senhor não venceu? Não venci, mas eu estou vencendo dia após dia, no nome de Jesus. Depois de levantar uma igreja de mais de 300 pessoas em Vargem Grande, Deus falou para mim: começa de novo, agora do zero. Mais uma vez eu tive que deixar tudo. Uma pessoa falou para mim assim: olha, você vai dirigir uma nova obra. Eu falei para ela: está amarrado em nome de Jesus. Não queria sair. De repente outra falou para mim, lá no Ibirapuera: Deus vai te deslocar para uma outra obra. Eu falei: esse é de Vargem Grande e me conhece, está amarrado. Marquei o olho, fui para Foz do Iguaçu, lá no Paraguai. Deus usou uma pessoa que nunca tinha me visto para falar que Deus ia entregar este ministério nas minhas mãos. E ele disse algo: tu vai passar uma luta muito grande, mas eu, o Senhor, serei contigo. E ele disse mais: olha, todo aquele que se levantar vai voltar rastejando aos seus pés. E eu vou dizer uma coisa para você, amado: 8 anos hoje se faz a Igreja das Nações. Apanhei mais do que um pandeiro no samba. Muitas pessoas se levantou, tacaram pedra, investiram contra mim. Todo mundo se dispersou. E a igreja continua de portas abertas, no nome santo de Jesus. O ano passado Deus me deu a graça de estar dentro de um navio, dentro de um cruzeiro, falando para 1.200 empresários de 18 países, motivando eles. E quando eu subi naquele palco, naquele auditório dentro do navio, enquanto estavam algumas outras pessoas se apresentando antes da minha palestra, Deus falou no meu coração assim: tu está lembrado das vassouras? Tu lembra quando você falava só para as vassouras? E eu olhando, pessoas de 18 países, um auditório lotado, empresários, pessoas bem-sucedidas, que eu nunca tinha visto. E o Helenildo aqui motivando eles. 40 dias depois me chamaram, me levaram para o Rio de Janeiro, para uma cidade. Ia ter um workshop. O povo gostou de você, vai lá. Me deram a passagem de volta, fui. Depois de Volta Redonda, fui também para Ribeirão Preto, fui para São José do Rio Preto. Teve palestra, amado, que eu nunca cobrei, mas me deram R$2.000 de cachê. Motivação. E agora em março, ó,
dia 20 de março, eu estou embarcando de novo no navio, agora como palestrante oficial para aquela empresa, no nome de Jesus. Felicidade, sim ou não?